Eu sou Lua Cristiano Cavalcante, sou artista, educadora, pedagoga, fotógrafa, samadeira de roda, capoeirista, ministrante na Casa Moringa e muitas outras coisas também. Eu tenho uma trajetória que começa, né, com a educação museal, então trabalho em alguns museus do Brasil, e dentro disso também tem sempre uma trajetória paralela, que é a trajetória de artes, né? Então, desde que eu saí da faculdade de fotografia, eu começo a entender que a minha fotografia é um pouco mais voltada para um olhar mais artístico e menos comercial, né, do que a faculdade propunha. E aí, então, eu começando a investigar qual que é esse tema que me interessa de ser fotografado. E aí, comecei a entender, então, que o meu corpo é o tema que eu quero pesquisar e investigar a partir da foto. Então, começo a trabalhar com autorretratos, e aí eu vou desenvolvendo uma linguagem artística pautada no autorretrato que investiga o meu corpo nessa ciência. Bom, eu conheci a Pilastra quando eu trabalhava no CCBB, lá mais ou menos em 2018. Conheci a Lucena, né, que era diretora na época. E a gente começou uma relação, né, de trabalho, de parcerias. E aí depois eu e a Gisele também aumentando e aprofundando ainda mais essa maternidade profissional e artística. Então, a partir daí a gente começou uma relação. E a gente, então, resolveu, né, criar esse projeto chamado Morada. A gente resolveu apostar nessa exposição individual como uma residência. O Projeto Morada é essa residência artística que culmina na minha exposição. Eu sou artista anfitriã da residência, e aí então eu convivo, né, com os 9 artistas selecionados em 3 ciclos, né? E a gente então tem um lugar de trocas, partilhas, de críticas, de visitas a curadores e artistas. Então foi algo bem proveitoso e bem aprofundador no meu processo artístico. Então, a exposição é o resultado da residência, o resultado da interação entre eu e esses artistas. E aí a gente tem, né, algumas obras que de fato tocam mesmo no trabalho de outros artistas, né, que se assemelham muito e se hermanam muito, né, com outros artistas, por exemplo, a Dani, o Gabriel, a Diana, enfim. Então, essas relações, elas foram me ajudando a estruturar de fato o que eu queria apresentar, o que eu queria mostrar. A residência surge, né, a exposição surge dessa minha retomada ancestral, tanto pela questão da minha identidade aleijada, quanto da minha identidade indígena, né? Então, eu gosto de afirmar que eu sou uma pessoa aleijada em todos os sentidos, né? Porque até a indigenidade que eu acesso, ela é aleijada, ela é retirada do que a gente entende, né? Do que a gente espera por uma família tradicional. Então, a exposição, ela tem esse desejo de retomar algumas memórias e de até inventar algumas memórias sobre a minha família, sobre a minha construção corporal e intrauterina, e também sobre a minha construção social. Enfim, na montagem da exposição eu acabei percebendo que a exposição era muito para minha mãe, assim, né? Minha mãe é uma mulher costureira, uma mulher, né, do povo Quixocariri, e eu tive uma deficiência chamada Síndrome das Bridas Amnióticas, que basicamente é quando o saco amniótico se transforma em fibras, em fios, em bridas, e aí ele vai se conectando ao corpo do feto, e aí ele vai criando marcações, demarcações no corpo do feto, né? E essas bridas, elas podem inclusive retirar parte, né? Amputar partes, garrotear partes. Então eu passei por esse processo todo. E quando a minha mãe descobriu, né, que provavelmente haveria alguma coisa, entre aspas, errada comigo, ela resolveu interromper o tratamento de gravidez e resolveu não fazer mais nenhum exame, com medo, né, de que ali a medicina indicasse um possível aborto. E aí, então, ela resolve não saber mais nada sobre mim, apostando, né, de que eu sobreviveria, apostando no meu sucesso. E aí, então, eu consigo nascer e, enfim, consigo sobreviver, que é uma coisa rara também para quem teve a brida. Então eu gosto de dizer que a minha mãe elaborou um futuro aleijado para mim, né? Então essa obra é sobre elaborar esses futuros aleijados, essa exposição ela é sobre apostar e reivindicar
ancestralidade aleijada e reivindicar um futuro aleijado possível. Então, é sobre essa construção das bridas, essa construção de Alejo e essa costura mesmo, né? Entre a ancestralidade aleijada e indígena que me foi retirada. Bom, essa é a minha primeira exposição individual. Para mim é uma honra realizar junto com a Pilastra, né? Que é essa casa que eu acredito, é uma casa que, enfim, eu deposito minhas forças e minhas energias artísticas e até espirituais, digamos. E, enfim, foi uma honra conhecer mais de perto o trabalho dos 9 artistas que eu tive contato. Foi muito bom poder fazer parte dessa residência. Me sinto muito honrada em ser uma artista aleijada que pode falar sobre o meu trabalho num lugar muito amparado e acolhido pelas pessoas que estão ao meu redor e por ter a Pilastra como esse parceiro que eu conto sempre.